Então, gente, hoje a gente vai ver alguns assuntos, né, relacionados aí à teoria básica musical, né? Inicialmente a gente vai ver alguns conceitos, certo, relacionados ao conhecimento geral, né? E aos poucos a gente vai começar a entender melhor do que se trata a música, do que se trata estudar música, né? Do que se trata conhecer, tocar, né? Saber ler música, né? Todas essas coisas, né? O que o pessoal às vezes tem medo, né? Que é a coisa da partitura e tal, mas isso é muito tranquilo. A partitura é apenas um conjunto de símbolos muito fácil da gente conseguir compreender, precisa de uma certa prática, mas não é tão complicado, vocês vão ver, tá? E a gente começa, na verdade, entendendo o que seria música, né? Obviamente que música é um conceito relativamente amplo, né? Mas que todos nós convivemos todos os dias. Então, eu pergunto para vocês, né? O que cada um entende aqui por música? Como vocês poderiam falar o que é música aí para a gente? Quem gostaria de iniciar falando? Geralmente, o que compreendemos por música é a combinação de sons aprazíveis ao ouvido a partir da melodia, ritmo e harmonia. Mas a gente sabe que o conceito de música é bem mais amplo e, a partir de leituras disponíveis no nosso material didático, nós percebemos que a música ela pode ser culturalmente declarada, aquela arte declarada como música ou não. Muitas vezes utilizados sons para tipos de rituais que não eram considerados por aquele povo música. Mas nós que temos essa compreensão de músicas, podemos olhar para essa arte popular de outro país como música, considerar música. Por isso é um conceito bem amplo, né? Mas quando se aplica um efeito de música, como é que eu poderia dizer, estético, quando se propõe emitir sons de forma estética, obedecendo uma melodia, ritmo e harmonia, nós temos assim uma definição mais próxima do que todo mundo conhece por música. Beleza. Mário, quer complementar? É eu esqueci o nome dele, é Zé? o Zé Carlos, né? Isso. Assim, ele já realmente explicou o que eu basicamente queria dizer, mas só como complemento, né, já sabemos que a música é uma das 7 artes universais, né? E que ela, assim como até em metodologia do trabalho científico que eu li, que a música pode se considerar também ciência, né? Então, assim, eu vejo a música como uma combinação de vários elementos, né? Tanto de instrumentos como envolvido com a teoria e prática, em que se formam uma coisa só, né? Então, se eu fosse dizer o que seria a música, seria uma combinação dos sons, como ele falou aí, que juntos formam, né, o próprio som e a melodia, né? Perfeito. Ótimo, né? O que a gente pode também ainda acrescentar, né, é que, de fato, né, quando a gente fala da existência de uma melodia, de uma harmonia, de um ritmo, elas não são necessariamente autoexcludentes, né? Eu posso ter uma música somente com melodia ou somente com ritmo, né? Imaginemos uma música tribal, né? Obviamente que aquilo é música, né? Eu pegar ali um tambor, pegar um instrumento de percussão sem estar emitindo uma nota necessariamente, ou sem eu conseguir perceber uma harmonia necessariamente, mas aquilo é considerado sim música. E, inclusive, né, para além do som, né, a gente pode também entender a música como algo que tem a ver também com o silêncio, né? Afinal de contas, nós só temos a diferença de um som para o outro se entre eles houver ali, de alguma maneira, uma certa pausa, né? Ou um certo entendimento de que uma nota terminou e vai começar outra, né? Então, de alguma maneira, o som e o silêncio fazem parte dessa construção do que a gente entende por música, né?
Perfeito, gente. Então, assim, e aí a música, obviamente, tem vários elementos, né? Se a gente puder ver aqui no texto, né? A gente vê que a música pode ser composta, né, por melodia, harmonia, ritmo, né? Mas, obviamente, que esses elementos ocorrem segundo também outros conceitos que vão ser agregados a eles, né? Como, por exemplo, as notas musicais, né? Claro, se eu faço a melodia, eu preciso fazer a melodia com alguma coisa, eu preciso usar o som de alguma forma, né? E desde os gregos, desde antigamente, né, que as sonoridades, se a gente pensar bem o que é som, né, de modo geral, já que a música é a arte do som, o som, de modo geral, pode ser expresso em uma gama ampla, né, desde da nota mais grave, né, por exemplo, um som de um trovão, né, extremamente grave, né, ou um som extremamente agudo, como um pássaro, né, por exemplo, né? Então, essa gama de som entre o som mais grave, que seria aquele som também entendido como um som grosso, né? E o som mais agudo, aquele som também entendido como um som mais fino, né? Entre todos esses sons, a gente teve a necessidade de separar alguns com alturas definidas, né? Então, sons com alturas definidas são chamadas de notas musicais. E a gente já conhece algumas, né? Quem gostaria de dizer aí quais são as notas musicais que a gente conhece? Ed? Basicamente, nós... Aqui, Perdão, o colega Deixa o Ed pode... falar aí para poder participar também. aqui na música ocidental, né, a música tonal, a gente utiliza as 7 notas naturais, dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Só que entre essas notas existem outras notas ainda que recebem o mesmo nome delas, né? Que são sustenidos e bemóis, e aí totalizam 12 notas. Mas aí é uma questão até que você quiser responder, Edson, que eu tenho sempre uma dúvida assim, já que a nota musical ela é um som com altura definida e é definido culturalmente, por exemplo, em outras culturas, de repente, eu não sei, existe a mesma quantidade de notas, existem mais notas, as notas são com alturas diferentes das que a gente usa, eu tenho essa dúvida. Perfeito, Ed. Zé, e aí, queres complementar alguma coisa que Ed falou a respeito das notas? E aí depois eu respondo a pergunta dele aí. Não, basicamente são as notas que até as crianças escutam nas músicas infantis, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. São as 7 notas musicais que usamos. E quando encontramos intervalos entre essas notas, nós vamos aí conhecer as notas chamadas de sustenidas e bemóis, que também são conhecidas por acidentes. Perfeito, Zé. Então, assim, só respondendo aí o que Ed perguntou, né? Na verdade, se a gente pensar nas notas musicais, né? Imaginemos. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Cada uma das notas tem a sua altura, né? Muito bem. Entre elas, como Ed falou, a gente pode colocar aí algumas outros sons também com alturas definidas, né, que são mais 5, que a gente vai ver daqui a pouco. Né? Entretanto, de fato, né, Ed está correto. Em outras culturas, né, a música se desenvolveu de formas diferentes da música que a gente conhece, vamos dizer, na cultura ocidental. Né? O nome das notas, por exemplo, foi dado por um monge lá na Idade Média, né, através de um hino cantado na igreja, né, chamado Hino de São João. Né? Então, através da letra desse hino, esse monge escolheu então o nome das notas. Né? Dó é dó, não porque alguém parou e disse, eu vou botar de dó. Não, não foi por isso. É porque dó seria o começo da palavra domini. Né? E Domini era a palavra desse hino de São João, que era cantado na altura do que a gente conhece por Dó. Então era Domine. E depois vinha Rex, seria Dó, Ré. E assim por diante. Então, os nomes das notas foram dados a partir dessa história. Mas, obviamente, que na Índia,
nós não temos essa história. Na China, nós não temos essa história. Então, as notas cantadas ou tocadas no sistema musical indiano, ou no sistema musical turco, ou no sistema musical japonês, ou chinês, ou de outras culturas mundiais, ou do passado, né, como, sei lá, a Grécia Antiga, a Mesopotâmia, enfim, tantas outras culturas, né, tiveram, claro, uma construção sonora diferente, né? Por exemplo, só como um exemplo geral, a Índia tem escalas com 32 notas, diferente das nossas escalas, que geralmente tem 7 notas. São 32 notas diferentes. E é por isso que gera aquelas sonoridades tão indianas de ser, não é? Aquela música tão rica, né, em contornos sonoros, tá? Mas, obviamente, como o nosso curso não pode abranger aí as teorias musicais de todos os países do mundo, vamos ficar apenas na música ocidental, que já é bastante coisa, tá certo, Ed? Beleza? Acho que já deu para responder aí, né? E aí a gente começa a entender, né, que, claro, se a nota ela é omitida, né, desculpa, se ela é emitida, né, por exemplo, eu cantei aqui a escala, né, com a minha voz, mas poderia ser um instrumento, poderia ser o violão, por exemplo, né? No violão, cada uma das cordas, ao ser pinçadas, né, ao ser seguradas, né, gera uma nota. Dependendo da casa que você coloca o dedo, vai gerar uma nota diferente. O piano, do mesmo jeito, a cada tecla você tem uma nota, né? Mas, para além da qualidade de altura, né, que seria do grave ao agudo, né, da nota mais grossa à nota mais fina, né, nós também teríamos a qualidade do timbre, né? E o que seria o timbre, gente? Quem pode nos ajudar aí? O que seria o timbre, né? Deixa eu colocar alguns exemplos de nota aqui enquanto vocês me dizem. Alguém gostaria de responder o que é o timbre? Sim? Pode dizer, Zé Carlos. O timbre é compreendido como a identidade sonora do som emitido. Através do timbre, nós podemos distinguir o instrumento que está sendo executado. Conseguimos distinguir um piano de um violão, distinguir a voz masculina de uma voz feminina. São exemplos de timbres. Perfeito. Quem gostaria de complementar aí, assim? Bom, no geral, pode dizer. Assim, para explicar o que é timbre, né, é interessante também a gente testar. Por exemplo, deixa eu passar esse carro de som aqui. Qual é o instrumento que está tocando? Uma flauta. Uma flauta. Então você consegue identificar o instrumento sem você ver. Você não viu eu tocando. Você escutou apenas o som. Então, como o Zé Carlos falou, o timbre é a característica do som que permite a gente identificar a fonte sonora. A gente identifica, inclusive, a fala das pessoas. Aqui, como a gente já conversou um tempo, por exemplo, se eu ouvir a fala de Anderson, como eu já ouvi várias vezes, se eu ouvir sem ver ele, eu vou saber que é ele que está falando. Não é? Rapaz, agradeço, hein? Anderson, eu vi um conceito de timbre no material, eu não sei qual foi a disciplina, não sei se foi de teoria mesmo, de percepção. Aí, eu achei muito complexo o conceito de timbre. Porque, assim, falava na questão de harmônico, aí dizia que tinha não sei quantos harmônicos, aí quando soa só o primeiro harmônico, aí, assim, eu fiquei sem compreender, eu achei muito confuso aquele conceito de timbre, eu não sei explicar dessa forma também. Entendi. Na verdade, né, a gente pode explicar todas as coisas de uma forma mais tranquila, né, mais simples, mais objetiva, como também de uma forma extremamente complexa, né? Mas, de fato, isso que você falou é exatamente isso. O timbre, a princípio, na prática, é como a gente reconhece um determinado som. A fonte, né? Eu até agradeço por você já reconhecer minha voz. Mas, obviamente, a pergunta é, o que faz com que a gente reconheça, né? Claro que eu tenho uma nota sol da flauta, e eu, ao escutar, por conhecer a flauta, eu sei, isso é uma flauta, beleza. Se eu tocar o mesmo som, exatamente a mesma altura,
no violão, eu vou perceber que ali é um violão, ou uma clarineta, ou um saxofone, ou um trombone, ou qualquer outro instrumento. Né? A pergunta é, por quê? Né? E aí talvez o material que você leu esteja tentando ali explicar o porquê. Né? Porque eu consigo distinguir uma flauta de um trompete, de um piano, ou talvez mais do que isso. O que tem de diferente no som de uma flauta para um som de um trompete, para que eles soem com timbres diferentes, mesmo tocando a mesma nota. E talvez aí onde entra um pouco mais de complexidade na tentativa de explicar, certo? Claro, você pode ir até aqui e futuramente continuar se perguntando e se aprofundando no assunto, né? E aí a gente chega a todos esses detalhes. Mas, basicamente, né, se a gente olhar esse gráfico que está aí disponível, né, esse seria como se fosse o gráfico do som em si, e a gente percebe que a estrutura do som, né, quando posta em gráfico, né, acaba sendo diferente, ainda que tocado a mesma nota, certo? E é justamente essa diferença de estrutura no som que gera a nossa possibilidade de percepção da diferença entre os sons, certo? Bom, e aí, gente, a gente falou sobre a questão das notas musicais, vocês estão vendo aí agora um teclado, né? Teclas brancas e teclas pretas, né? E a gente sabe que um teclado tem muitas teclas, né? Ora, se a gente só tem 7 notas, né? Como é que essas notas ocorrem, né? Assim, do tão grave ao tão agudo, né? E mais do que isso, se eu estou vendo aqui, por exemplo, o Dó 3, né? Chamado de Dó central, e eu estou vendo o Dó 4, né? O que eu tenho entre o Dó 3 e o Dó 4, né? E aí eu percebo que eu tenho aquelas notas que a gente chamou de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, mas também tenho essas teclas pretas, né? O que seriam essas teclas pretas, gente? Quem pode explicar aí? Ed, quer explicar, Ed? Só o microfone. Microfone. Essas teclas pretas, o teclado do piano, né? É bem interessante para explicar justamente o conceito de sustenido e bemol, né, que são os acidentes musicais. Que na teoria musical quer dizer o seguinte: o sustenido é para você elevar a altura da nota, ou seja, a nota ficar um pouco mais aguda. No caso, eleva em meio tom, o sustenido. E o bemol é para você diminuir essa altura. Você deixa a nota um pouco mais grave e diminui em meio tom. Então, no caso aqui, né, quando você tem a nota Dó, aí entre o Dó e o Ré existe uma outra nota. Você aumenta um pouquinho a altura do Dó, só que não chega até o Ré, fica na metade. Então, isso é o Dó sustenido. Aí, no caso, a gente está aumentando o tom. Que no caso também pode ser chamado de Ré bemol, se a gente considerar de trás para frente, né? Pegando do Ré. Perfeito. Então, na verdade, a gente tem 2 processos, né? Que são o sustenido e o bemol, são 2 símbolos, né? Que a gente depois vai ver como é que simboliza eles, mas que eles alteram a altura da nota, não é isso, Ed? Alteram a altura da nota. Então, se você olhar para esse Dó que tem aí, Dó 3, né? E perceber que logo em seguida a tecla que vem não é a tecla preta, desculpa, a tecla branca, mas a tecla preta que vem um pouquinho acima, né? Que ela começa um pouco antes, né? O que está dizendo aí? Está dizendo que entre a nota Dó e a nota Ré, nós temos uma coisa aqui, uma nota, né? Entre elas aí, né? Que é simbolizada nessa tecla preta, né? Temos uma nota entre elas aí. E o que essa nota é? Se eu vier do Dó e subir para essa nota preta, né? Então eu alterei o som de Dó para o Dó sustenido que está em cima, né? Então a gente leria essa nota preta aí como Dó sustenido, tá? Se eu for subindo todas as notas que nós temos aí, então todas as pretas se chamariam de sustenido em relação à tecla anterior. Então, Dó, Dó sustenido, Ré.
Ré sustenido, Mi. Do Mi para o Fá, eu vejo que não tem tecla preta, né? Então, do Mi para o Fá não tem tecla preta, certo? Então, não teria aqui a princípio, né, um Mi sustenido. Começaria, então, do Fá. Fá subiria para o Fá sustenido, depois para o Sol, depois para o Sol sustenido, depois para o Lá, depois para o Lá sustenido, Si, e depois do Si, veja só, eu estou repetindo a nota Dó, certo? Então, aqui seria Dó de novo, né? Assim como foi aqui atrás, certo? Então, se eu estivesse indo, né, da esquerda para a direita, eu teria todas as teclas pretas chamadas sustenidos, certo? Mas, se eu fosse o contrário, eu não estaria mais subindo, eu estaria agora descendo. Portanto, eu não tenho como chamar de sustenido, porque o sustenido é o quê? É quando eu subo, né? Então, quando eu subo uma tecla no teclado, que a gente chama isso de semitom, né? Então, quando eu subo um semitom, a metade de um tom, eu uso o sustenido. Mas se eu estou descendo um semitom, eu agora uso o bemol, né? Então, se eu vier do Dó, descer para o Si, eu desci meio tom, desci agora para essa tecla preta, que agora eu vou chamar de Si bemol, porque eu estou descendo, né? Desci mais meio tom. Do Si bemol, eu desceria mais meio tom para o Lá, desceria mais meio tom para o Lá bemol, desceria mais meio tom para o Sol, desceria de novo agora para o Sol bemol, e assim continuaria descendo para o Fá, depois para o Mi, depois para o Mi bemol, depois para o Ré, depois para o Ré bemol, e aí chegaria no Dó outra vez, tá? De modo que sustenido é quando eu subo meio tom, e bemol quando eu desço meio tom. É assim, Ed? Perfeito, né? E aí a gente já está começando a entender o que é meio tom, né? Meio tom, também chamado semitom, mas semitom tem um conceito um pouquinho diferente e depois vocês vão entender melhor, tá? Mas, a princípio, vocês podem pensar que o semitom é a mesma coisa de meio tom, a princípio. Depois vocês vão ver que há uma leve diferença entre meio tom e semitom. Ora, meio tom, já está dizendo, se eu somo 2, eu tenho agora um tom completo. Exatamente. Então, se eu sair do Dó, passar pelo Dó sustenido e chegar no Ré, então, do Dó até o Ré, eu tenho um tom completo, né? Do Dó até o Ré, eu tenho um tom completo. Se eu sair do Ré e agora chegar no Mi, eu tenho também um tom completo. Por quê? Porque eu tenho uma tecla no meio aqui, um meio tom entre o Ré e o Mi, certo? Então, a gente pode dizer, né, que existem entre as notas, certo? Tanto subindo quanto descendo, tá? Distâncias de tom e meio tom, certo? Porque, veja, se eu sair agora do Si, então, do jeito que está aí, né? Si 2, certo? E chegar nesse Ré 3, quanto foi que eu caminhei em meio tons, ou em tom e meio tom, né? Então, saindo do Si, eu caminhei para cima um meio tom até chegar no Dó, depois um meio tom até chegar no Dó sustenido, então saí do Si para o Dó sustenido eu já tenho um tom, e agora mais meio tom para o Ré, né? Então eu andei um tom e meio, certo? Beleza? E essas distâncias, elas podem ser classificadas, e essa classificação chama-se intervalo, certo? Entre as notas, a distância entre as notas chama-se intervalo. E claro, como nós temos intervalos diferentes, né? Porque a depender das notas que eu esteja vendo, eu vou ter intervalos diferentes, né? Se ela é mais distante, se ela é menos distante, etc. Pensa em intervalo como distância entre as notas. Então, se eu estiver no Dó e for até o Ré, eu andei pouco, eu andei uma distância curta. Mas se eu sair do Dó e for lá para frente, lá para o Sol, eu já andei um bocadinho mais, né? Se eu continuar andando lá, Si, então eu vou andando cada vez mais. Então a distância entre as notas vai se chamar
intervalo, e eles podem ser classificados, né? Quem gostaria de falar um pouco da classificação dos intervalos? Zé Carlos, está por aí? Ou Mário? Estou. Gostaria de falar um pouco dos intervalos? Então, tomando por ponto de partida o Dó, se subirmos um tom para o Ré, nós teremos um intervalo de um tom. Não é isso? Se subirmos do Dó para o Mi, nós teremos uma distância de 2 tons. Que, se eu não estiver enganado, nós podemos chamar de segunda, terça, essa classificação de nomenclatura. À medida que se vai nomenclando as distâncias de um tom para outro, a gente vai classificando como segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Perfeito, Zé Carlos. Alguém gostaria de complementar? Pode falar, Eri. Bom, aí nesse assunto de intervalo, que são a distância entre as notas, quando eu fui ter as aulas com essa parte, me indicaram sobre os intervalos simples e intervalos compostos. O que são os intervalos simples? São os intervalos dentro de uma oitava, que são o intervalo de segunda entre o Dó e o Ré, o intervalo de terça entre o Dó e Mi, que é justamente as distâncias entre elas. E o que são intervalos compostos? São os intervalos acima de uma oitava. Entre o Dó e o Ré, que está acima de uma oitava, nós chamamos ela de Dó de nona. Aí vem nona, décima, 12ª, 13ª, e assim sucessivamente. Perfeito, ótimo. Então, deixa eu só explicar um conceito rápido que você citou agora, que a gente não tinha falado, né? Que é o conceito de oitava, né? Oitava é quando você tem a repetição da nota. Se a gente olhar aqui no desenho, né? Eu falei que tem o Dó 3, né? E se eu subir, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, depois do Si eu vou ter outro Dó, né? E a gente sabe que para que eu possa entender melhor que esse Dó é diferente daquele, eu vou nomear esse outro Dó de Dó 4, né? Ou seja, a repetição da nota, uma altura acima, né? Depois das 7 notas, a repetição dela. Essa repetição é que chama-se de oitava, ou seja, todas as notas, ao se repetirem, a repetição vai chamar oitava. E neste caso eu posso ter uma oitava, 2 oitavas, 3 oitavas, a depender da distância entre a repetição da nota. Então imaginemos, Dó 1, né? Então todas as outras notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, esse Dó seria o 2. Entre o Dó 1 ao Dó 2, eu tenho a distância de uma oitava. Se eu continuar, que eu posso continuar, Dó 2, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó de novo, então eu tenho um Dó aqui e um Dó aqui, então eu tenho 3 Dós. Então desse Dó para esse Dó, uma oitava, mas desse Dó para este aqui de cima, 2 oitavas, e assim por diante. Tá? Então oitava é quando eu tenho a nota repetida. E obviamente não acontece só com a nota Dó. Do Ré para o Ré é uma oitava, do Sol para o Sol é uma oitava, e assim por diante, tá certo? E aí, no caso, como ele falou, né, imaginemos, se eu pegar desse Dó para este Ré, eu tenho uma segunda, eu já explicar por quê, mas se eu pegar deste Dó para o outro Ré que está lá em cima, então eu tenho uma oitava mais uma segunda. Então, isso é que a gente chama de intervalo composto, né? Porque eu não tenho só o intervalo simples, eu tenho agora mais uma oitava compondo esse intervalo simples, né? E por que do Dó para o Ré eu chamo de segunda, né? Dó para o Ré. Porque existe uma forma de a gente classificar os intervalos, que é quando a gente olha para as notas, né, desse intervalo e a gente se pergunta quantas notas naturais, né, daqueles nomes que a gente conhece, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, cabem, né? Está sendo falada aqui. Então, do Dó para o Ré, cabem duas, o Dó e o Ré. Por caberem duas, a gente chama de segunda, né? Mas se fosse do Dó para o Mi,
dó, ré, mi. Então, eu tenho 3, né? Do dó para o mi, cabem 3 notas. Então, a gente chama isso de terça. Do dó para o fá, a mesma coisa. Dó, ré, mi, fá. Então, agora eu tenho 4 notas. Dó, ré, mi, fá. Então, 4 notas, eu vou chamar isso de quarta, né? E assim por diante. Então, eu tenho um intervalo de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sétima, e aí o intervalo de oitava, que é aquele mesmo intervalo que eu acabei de explicar. Oitava, a repetição da nota. Se você olhar aqui no desenho, você vai ver dó, ré, mi, né? Então, do dó para o ré eu tenho uma segunda, do dó para o mi uma terça, do dó para o fá uma quarta, do dó para o sol uma quinta, do dó para o lá uma sexta, do dó para o si uma sétima e do dó para o dó uma oitava. Então, eu repeti a nota e cheguei na oitava. Perfeito. Mas a gente tem uma segunda classificação dos intervalos, né? É quando o intervalo é classificado pelos modos de intervalar, tá? Porque, para além de terem 2 notas ou 3 notas, essa distância de 2 ou 3 notas, ela pode ser ainda alterada, para cima ou para baixo, tá? E ela pode ser alterada como? Através daqueles acidentes que a gente acabou de ver, do sustenido ou do bemol. E essa alteração cria outros nomes. A gente não vai entrar nesse detalhe, mas os outros nomes poderiam ser intervalos maiores, intervalos menores, intervalos aumentados, intervalos diminutos ou intervalos justos. Tá? Então, basicamente, esses 5 nomes, né, são os nomes dados para classificar o tipo ou o modo do intervalo, que depois vocês vão ver com mais calma, tá certo? Então, não precisa se desesperar agora. Isso aí a gente vai ver com bem calma. O que é um intervalo maior? O que é um intervalo menor? O que é um intervalo justo? O que é um intervalo aumentado? Um diminuto, tá certo? Eles existem e vocês vão ter contato com eles de forma simples e tranquila, tá certo? Bom, e aí a gente viu, né, que as notas, elas, por exemplo, do Fá para o Sol, né, tem aqui uma tecla no meio, né? E essa tecla no meio, que neste caso do teclado é a tecla preta, né, pode receber 2 nomes. Né? Pode receber 2 nomes. Por quê? Porque se eu vier do Fá e subir, então eu estou subindo, então eu uso o sustenido. Fá, Fá sustenido. Né? Então a tecla preta está sendo chamada de Fá sustenido. Mas se eu vier ao contrário, se eu vier descendo, o Sol, desci, agora a tecla preta vai se chamar Sol bemol. Então, essa tecla preta vai se chamar de Sol bemol. Se eu estiver descendo do Sol, ou se eu estiver subindo do Fá, ela vai chamar Fá sustenido. Né? E qual é o nome que a gente dá a essa curiosidade, né, de termos uma nota com 2 nomes? E aí? Tons? Conhecido como enarmonia. Isso, Zé Carlos, exatamente. Né? Ou tons enarmônicos. Né? Enarmônico, a palavra seria dito exatamente a mesma coisa. Né? Seriam 2 nomes para uma mesma coisa. Né? Então, eu tenho o Fá sustenido, que também pode ser chamado de Sol bemol. Diz, Ed. Assim, agora que eu consegui entender realmente o significado dessa palavra, na harmonia, porque eu estava confundindo que tinha alguma coisa a ver com harmonia. Aí eu fiquei, e o que é que tem a ver a harmonia com o nome dessas notas? Eu não estava conseguindo, mas no caso é do nome, não é isso? Isso. Agora, Enarmonia, exatamente. Tom enarmônico, né? A ideia de 2 notas que soam diferentes, soam iguais, né? Tem 2 nomes, mas soam iguais. Por que iguais? Porque, na verdade, é a mesma nota, né? Só que tem 2 nomes diferentes. É a mesma coisa que acontece com o Dó sustenido e o Ré bemol. Se eu subir do Dó, eu chego no Dó sustenido. Se eu vier o contrário, descendo do Ré, eu vou encontrar o Dó sustenido, que seria chamado também de Ré bemol. Tá? Então, 2 nomes para a mesma nota. E aqui é uma curiosidade, né? Há uma curiosidade. Por quê? Porque se a palavra sustenido quer dizer que eu vou subir meio tom, né? No geral,
no geral, a gente encontra dizendo o seguinte, então, se não tem tecla no meio entre o Mi e o Fá, então não existe o Mi sustenido e nem o Fá bemol, porque, né, do Mi se eu subir eu já encontro o Fá, né, ó, Mi se eu subir eu já encontro o Fá, e se o Fá se eu descer eu já encontro o Mi, né, ou do Si para o Dó, se eu subir do Si eu encontro o Dó, e se eu descer do Dó eu encontro o Si, perfeito. Então, na prática, realmente não existe o Mi sustenido. Toda vez que você vem do Mi e sobe, você vai encontrar o Fá. Toda vez que você sobe do Si, você vai encontrar o Dó. Então, na prática, não existe Mi sustenido, Si sustenido. Como também não existe Fá bemol, nem Dó bemol. Então, na prática, é isso mesmo, certo? Entretanto, na teoria, existe. Certo? Em que sentido? No sentido de que a palavra sustenido quer dizer que subiu. Então, se em algum momento eu não posso utilizar o Fá e o Fá sustenido, as duas notas, né? O Mi eu subo meio tom e encontro o Fá, né? Então, Mi sustenido seria o mesmo Fá. Então, o Fá também pode ser chamado de Mi sustenido. Entende? Assim como o Dó também pode ser chamado de Si sustenido. E aí gera a história da enarmonia. Si sustenido e Dó são enarmônicos. Mi sustenido e Fá são enarmônicos. Tá? Então, na teoria, vocês vão encontrar, sim, o Mi sustenido, o Fá bemol, o Si sustenido e o Dó bemol, e vocês vão encontrar principalmente no contexto das escalas. Tá? E é nisso que eu pergunto agora quem gostaria de explicar o que é escala. E aí? O que seria uma escala, gente? Eu entendo escala assim como um conjunto de notas, uma sequência de notas que são tocadas e que elas têm um determinado intervalo entre elas. Né? São um conjunto de notas que você vai tocando numa sequência e ela tem intervalos definidos entre elas. Perfeito. Quer complementar alguma coisa? Alguém? Enquanto eu escolho aqui uma parte da nossa apostila para ver. É isso mesmo. Escala é um conjunto de notas, né, que foi construído a partir de uma questão cultural, né? Nós conhecemos basicamente no sistema tonal atual, nós conhecemos 3 tipos de escalas, né? A escala maior, a escala menor e a escala cromática, né? A escala cromática, ela é a escala de todas as notas, né? Quando eu falo de todas as notas, seria como se eu olhasse para cá, né, e visse, por exemplo, aqui embaixo eu tenho todas as notas, mas para facilitar, vamos olhar aqui no teclado, né, se eu juntar Dó, Dó sustenido Ré, Ré sustenido Mi, Fá, Fá sustenido Sol, Sol sustenido Lá, Lá sustenido Si. Então, o conjunto de todas as notas, né, o Dó vindo depois, é chamado de escala cromática, né? Crom, né, vem lá dos gregos, né, que quer dizer o conjunto das cores, né, então todas as cores sonoras, né, dá essa ideia de junção de todas as cores, né, então todas as notas, né, tá certo? Então cromática seria essa ideia, mais ou menos, vindo lá dos gregos, tá certo? Mas também teríamos as escalas maiores e menores, que são também chamadas de escalas diatônicas, né, escalas diatônicas é aquela escala que possui uma tonalidade, que define uma tonalidade, certo? Então, a escala diatônica define uma tonalidade, né? Possui uma nota mais forte, chamada de tônica, né? É a nota que dá origem à escala, certo? A escala cromática, a gente colocou aqui, pode começar em qualquer nota. Por exemplo, eu posso começar a escala cromática no Fá, continua sendo escala cromática. Fá, Fá sustenido Sol, Sol sustenido Lá, Lá sustenido Si, Dó, Dó sustenido Ré, Ré sustenido Mi, Fá. Né? Então, eu teria todas as notas de Fá, Fá, era escala cromática, né? Começado em Fá. Mas o Fá é uma nota igual a todas as outras. Tá? Então, eu poderia começar num Lá bemol, poderia começar num Si sustenido, poderia começar em qualquer outra nota, seria a escala cromática.
tá? Mas a escala diatônica é diferente. A escala diatônica, ela possui uma nota que ela é mais importante do que as outras, que é chamada de tônica, porque ela define uma tonalidade, tá certo? Zé, quer falar? Tá pensando, hein? Então, a escala diatônica, gente, é o que se divide, né, em escala maior e escala menor, né? A escala maior dá origem às tonalidades maiores, a escala menor dá origem às tonalidades menores, né? E aí a gente pode ter, por exemplo, a escala de dó maior, que define a tonalidade de dó maior, mas também podemos ter o dó menor, que vai definir a tonalidade de dó menor. Pode falar, Zé. Só acrescentando agora, os colegas estão visualizando aí nas teclas do piano e no braço do violão as letras C, D, E, F, G, A e B, são conhecidas como cifras, né? É as notas representadas por letras. Então, quem está tendo o primeiro contato agora com essa forma de escrita musical, as letras representando as notas. O C aí está na posição do Dó, o D, o Ré, o E, o Mi, o F coincidiu com o Fá, o G, o Sol, o A, o Lá e o B, o Si. E aí nós vemos na tecla preta do teclado, nós vemos ali um C com um hashtag, né, para a linguagem moderna aí da galera, um joguinho da velha lá, que a gente chama de Dó sustenido. O Dó sustenido é representado por um joguinho da velha, um hashtag. E aí no braço do violão embaixo, nós temos a possibilidade de encontrar as notas da escala cromática continuando a partir de cada uma das 6 notas do violão. No violão nós temos 6 cordas, sendo que a primeira e a sexta, sempre contando de baixo para cima, a primeira corda do violão é a Mi, e a sexta corda, mais grave, também é a Mi. Então, se eu for continuar buscando as notas da escala cromática, se a corda primeira é Mi, ela estando solta, quando eu pressionar o meu dedo na primeira casa, eu vou encontrar, na escala cromática, a nota Fá. Se eu seguir mais uma casa, eu vou encontrar o Fá, jogo da velha, que é o Fá sustenido. Eu subi um tom. Estou subindo o tom, grave para o agudo. Se eu subir mais meio tom, eu vou chegar no Sol. Então, ó, meio tom do Fá sustenido com meio tom do Sol, eu já tenho uma distância de um tom completo. Meio com meio, um. Então, aí está as distâncias representadas no braço do violão. E assim pode continuar. Andei mais uma casa, Sol sustenido. Mais uma, cheguei no Lá. Mais uma, Lá sustenido. Mais uma, Si. E aí eu encontro na casa seguinte ao Si o Dó. Diante daquilo que na prática a gente costuma ensinar aos nossos alunos de violão, do básico, que Mi e Si não tem sustenido, né? Na teoria musical tem, mas na prática a gente costuma dizer que não tem. Porque do Si para o Dó você já não vai encontrar um outro espaço. Então você já vai ter ali a nota sendo encontrada na sequência. Então está aí só exemplificando as notas escritas a partir de letras. E aí você vai ver aí no exemplo que o professor Anderson colocou, o E na primeira corda, ó, antes do lado esquerdo para o lado direito. Você vai ver logo na primeira coluna aí, de baixo para cima, o E, que é o Mi, corda Mi. Você vai ver a segunda, o A, que é a corda Lá. A terceira, corda Ré. A quarta, corda Sol.
a quinta corda si e a última corda mi. Então, só para acrescentar, professor. Perfeito, Zé. Massa demais. Eu tinha esquecido esse detalhe da cifra, hein? A gente vê tanta cifra que a gente, né, já olha sem nem pensar. Diz, Ed. Assim, só acrescentando uma parte que eu não falei, quando falei da questão da escala, é porque a escala mais conhecida, não é? A escala mais conhecida é a escala de Dó maior, não é isso? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né? Na verdade, muitas pessoas conhecem essa escala, então ela é uma escala e é a escala de Dó maior, não é? E também em relação a essa questão da cifra, eu criei uma ideia, né? Eu descobri uma ideia, mas eu não sei se realmente foi essa a ideia original da cifra. Que para a gente saber essa cifra é só começar a ordem alfabética partindo do Lá. Então o Lá seria o A, né? E aí você vai, né? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, A, B, C, D, E, F, G, né? Então eu usei essa técnica para poder realmente memorizar ela relacionar isso aí. Perfeito, Ed. Eu também usei isso aí, né, mas não sabia de onde vinha, e eu tive que ler para tentar entender. Mas é isso mesmo. Se eu começar da letra A, eu vou estar começando da nota Lá, né? Então, Lá, Si, Dó. Então, A, B, C. Tá? E a partir daí até o G, que seria a nota Sol, né? Perfeito. Então, gente, no geral, a gente vê então que as escalas são a base, né, para construir as músicas, tá? Por quê? Porque, e principalmente a escala diatônica, né? Porque ela vai definir a tonalidade, seja maior, seja menor, tá? As escalas, elas têm uma organização interna, né? Intervalar, uma organização intervalar interna. Ou seja, ela tem uma estrutura, né? De tom e semitom, para definir se ela é maior ou se ela é menor, tá? Essa estrutura vocês verão também mais na frente, tá? Mas, como mesmo Ed explicou, a mais fácil da gente visualizar logo de cara é a escala de Dó maior, né? Que começa na nota Dó e vai até a nota Dó, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Esse seria o que a gente pode também chamar, né, de o modelo da estrutura das escalas maiores, né? Todas as escalas maiores, elas vão ter uma organização das notas que vão estar muito parecida, muito próxima com essa organização das notas da escala de Dó maior, tá? E como modelo da escala menor, a gente tem a escala de Lá menor, né? Porque é como se eu começasse também com todas as notas aí, como o Ed falou, só que a partir do Lá. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Né? Então, se eu começo do Lá e termino no Lá, passando pelas notas que a gente chama de notas naturais, são aquelas notas que não tem acidente, ou seja, não tem sustenido, não tem bemol. Né? Se eu sair do Lá até o Lá, eu tenho a escala de Lá menor. Tá? As escalas menores, ou a tonalidade menor, é uma coisa curiosa também, que depois, mais na frente, a gente vai estudar, porque ela pode ser levemente alterada e não deixar de ser tonalidade menor, né? Mas isso mais na frente vocês verão com mais calma. Então, grava só essa questão, Dó maior, são todas as notas naturais, né, que seja sem sustenidos, do Dó até o Dó, tá? E o Lá menor são todas aquelas notas que começam no Lá até o Lá, com Lá menor, né? Também todas as notas naturais, tá certo? E aí, dentro das escalas, né, cada nota da escala recebe o nome de grau, né? Então, na escala de Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, eu vou ter o Dó é o primeiro grau, né? O Ré é o segundo grau, certo? O Mi é o terceiro grau, o Fá é o quarto grau, o Sol o quinto grau, o Lá o sexto grau e o Si o sétimo grau, certo? Então, nós temos cada nota dentro da escala, nós damos o nome de graus. E esses graus serão importantes mais na frente para a gente estudar a parte de harmonia, que é muito importante, certo? Gente, então a gente está encerrando o nosso conteúdo de hoje, certo? Desse pequeno momento, né? E aí eu gostaria de abrir aqui para quem quiser ainda acrescentar alguma coisa, explicar mais algo, dar mais aí
uma ampliada no que a gente conversou, pode ficar à vontade. Só acrescentar, professor, a semelhança das nomenclaturas. Quando falamos de intervalos, nós falamos de segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava, quando se repete a nota. Os graus são basicamente a mesma coisa, né? São semelhantes. O primeiro grau, partindo de dó, é ele mesmo. O oitavo dó, o oitavo grau também é dó, se repete mais uma vez. E a partir desses graus, nós vamos ter a capacidade de formar os acordes, né, que são conjuntos de graus, conjuntos de notas, né, o conjunto desses intervalos aí. Perfeito. E aí esses acordes, para nós que vamos estudar violão no curso, nós temos acordes formados tríades, são 3 notas, 3 graus, geralmente seguindo a regra do primeiro, terceiro e quinto grau, vai gerar um acorde. E acordes com tétrades, que são um conjunto de 4 notas. É tetra, né? O Vasco aí é tetra, rebaixado. Desculpa os vascaínos para exemplificar. Tétrade vem de tetra, 4 vezes. Então, acordes formados com 4 graus. Então, só para complementar a importância de compreendermos aí os graus e essa nomenclatura de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo grau, repetindo a nota que se iniciou. Se iniciarmos do Ré, o Ré será o primeiro grau, e quando encontrarmos um outro Ré lá na frente, repetindo, esse Ré será o oitavo grau também. Então, o grau se define a partir da nota que queremos iniciar. Beleza, Zé. Quer falar, Ed? Só já aproveitando o que ele está falando aí da questão da oitava, não é? Eu fiquei pensando aqui, quando se falou na oitava, eu achei interessante, porque como a gente imaginar que os sons eles vão aumentando a altura deles, né? E depois chega um som que seria, vamos dizer assim, igual, né? O dó é igual ao outro dó. É uma coisa interessante a gente pensar isso. Por que que é igual, né? E depois tem outro igual novamente, né? E fica se repetindo. Por que acontece essa repetição, vamos dizer assim, embora a gente saiba que é na altura diferente, mas é como se fosse, ele harmoniza como se fosse o mesmo, né? A mesma tonalidade. E, no caso, né, a gente ficou faltando falar justamente de altura e intensidade, né? A altura a gente até falou mais ou menos, né, que diz que é aquela distância que a gente define, né, como grave e agudo, né, o som mais grave seria o som mais grosso, o som agudo seria o som mais fino, né, a única coisa que a gente não explicou em relação à altura é que o grave e agudo são conceitos relativos, né, por exemplo, eu posso ter 2 sons agudos e ainda assim eu ter um mais agudo do que o outro, né, e dentro dessa gama dos agudos, um ser agudo e o outro ser grave em relação ao outro, né? Um em relação ao outro, né? Do mesmo jeito que 2 notas graves também. Por exemplo, 2 notas graves. O primeiro é mais grave do que o segundo, então eu posso dizer que o primeiro é grave e o segundo é agudo em relação ao primeiro, embora os dois estejam na gama dos graves, certo? Então, é mais ou menos isso que a gente chama de altura, né, mais grave, mais agudo, mas também a gente pode definir como altura as próprias notas, já que as notas, elas são distintas em relação à localização dela no espectro sonoro, um dó e um ré, né, dó, ré, dó, ré. Então, isso também pode ser chamado de altura, é a altura do dó, a altura do ré, certo? E a intensidade, né, basicamente, é a força com que essa nota ela é tocada, a energia sonora despendida, né? Então eu posso fazer um lá, né? Lá, ou a mesma nota,
Lá, lá, lá. É o mesmo som, mas eu tenho um som mais suave, um som mais intenso, um som mais suave, um som mais intenso. E também tem nomes para isso, né? O som mais suave a gente vai chamar de piano, pianissimo, vem do italiano, né? Piano quer dizer pequeno, né? Então, piano ou pianissimo, né? Que é menor ainda, né? Vamos dizer assim. Ou um som forte, ou ainda fortíssimo, tá? Então, tem símbolos também na partitura para a gente ver isso, certo? Então, no geral, seriam esses aquilo que a gente queria falar. Mas antes, eu quero mostrar rapidinho, antes da gente encerrar, quero mostrar rapidinho, né, alguns símbolos que estudaremos no nosso próximo vídeo, né? Estudaremos, então, no próximo vídeo, como cada uma dessas coisas vão ser escritas no sistema de notação musical, né? E aí dá aquela curiosidade, como assim esse monte de coisa, né? Como assim? What? O quê? Mas, meu Deus, eu tenho que aprender tudo isso? Ai, Jesus! E não se preocupem, gente, não é tão complexo assim. Vocês vão ver nos próximos vídeos, né? Que é mais intuitivo do que se imagina, tá certo? Então, fica aí com essa imagem curiosa da partitura, né? Vou colocar até essa outra aqui, que é mais interessante ainda, mais curiosa ainda. Então, fica aí com a imagem curiosa da partitura, enquanto a gente encerra esse momento, né? Mário, gostaria de falar aí? O próximo episódio será partitura. Exatamente. Os princípios para a gente começar a entender essa notação tão interessante e curiosa que já está aí há muito tempo, viu, gente? Isso não é da agora, isso já tem mais de 300 anos e ainda assim é extremamente funcional para todos os músicos do mundo inteirinho, tá? Beleza? Bom, ficamos então por aqui. Zé Carlos, dá a última palavra aí para nós. Se você não entendeu, a gente descomplica. Esse é o projeto Teoria Descomplicada. Perfeito, olha aí, fazendo merchan. Ótimo, gente. Obrigado, então. Vou aqui terminar o vídeo.